Eu tenho um aluno na comunidade Sátua que simplesmente abraçou completamente o projeto, pratica muito, o cara é disciplinado, é dedicado, enfim, ele realmente conseguiu muito rápido colocar o yoga na rotina dele. É um aluno que já é do esporte, ele faz ciclismo, tipo, pedala 50, 60 quilômetros. É um cara extremamente ativo, tá? É uma pessoa que está longe de ser sedentária. Uma pessoa que está envelhecendo muito bem. E essa pessoa, esse perfil de pessoa, em um dado momento, ele veio conversar comigo e falou: André, me ajuda, eu estou sentindo muita dor. A suspeita dele é de que ele teria se machucado, assim, digamos, o estopim da dor dele foi na academia fazendo o stiff, fazendo um exercício de stiff, se não me falha a memória. E aí quando ele foi fazer o exercício lá, ele sentiu um desconforto e depois parece que ficou uma dor persistente. Aí nisso ele foi ao médico e aí ele descobriu que ele estava com dores acarretadas por lordose e cifose. Claro, exagero, né? Tanto da lordose quanto da cifose. Então, assim, uma completa má postura ali que estava gerando dores nele. E aí ele me pediu ajuda para que ele conseguisse regular esses desequilíbrios da coluna vertebral e que ele parasse de ter dores. E prontamente eu fiz isso, ajudei ele, dei esse suporte para ele e logo ele estava se sentindo bem. E por que eu estou te contando isso? Onde que eu quero chegar com esse vídeo de hoje? Eu quero falar com você sobre quatro possíveis causas por que uma pessoa que é ativa, por que uma pessoa que é atleta, por que uma pessoa que faz esporte, que não é sedentária, que tem um estilo de vida saudável, ainda assim ela pode ser acometida com uma pancada de dores nas costas. Ainda assim, ela pode ter desvios de coluna que incomodam o dia a dia dela, que tornam o dia a dia dela mais complicado, mais difícil, mais dolorido, sem qualidade de vida. Tudo que eu vou dizer aqui não tem nada a ver com esse aluno específico que eu estou falando. Tenho certeza que ele vai assistir esse vídeo. Então não estou falando de você, tá? Mas foi uma coisa que me gerou reflexão para pensar que, cara, ah, existem algumas questões que causam dor e não são necessariamente problemas graves de saúde, entende? Eu não sou médico, eu não sou a pessoa que vai virar para você e falar que, pô, você tá com uma hérnia de disco e tal, é só fazer yoga, chega aí, vamos lá. Não, não é bem por aí, não acredito que seja por aí. Mas existe uma série de outras coisas que não são problemas sérios de saúde e que causam desvios na postura, desvios na coluna, dor, desconforto, dores crônicas que a pessoa fica suportando ali, às vezes durante anos. Então, eu quero conversar com você sobre isso, sobre quatro causas de dores na coluna, de desvios de postura que podem acontecer mesmo se você é uma pessoa que tem um estilo de vida ativo e até mesmo saudável. Bom, primeiro ponto, primeira causa que eu vejo seria uma espécie de overtraining. Eu já fui um ferrenho praticante de musculação e falava-se muito sobre esse efeito de overtraining, que basicamente é o quê? Você está treinando muito pesado, você está treinando muito intenso, e isso começa a desgastar o seu corpo. Isso começa a causar um certo nível de estresse físico, de estresse no seu corpo, que você passa. Na época, falando de musculação, a gente falava de catabolizar. Então você começa a perder músculo, você começa a consumir o seu próprio músculo, porque está faltando fontes de energias, tamanha a quantidade de treino que você está colocando na sua rotina. Ok, tô voltando, tô divagando aqui nos meus tempos de maromba, mas vindo para uma vida real, para uma vida comum, cotidiana, pensa só o seguinte: hoje nós temos rotinas que são essencialmente sedentárias, de forma geral, tá? A grande maioria das profissões hoje,
elas tendem a ser mais sedentárias, você fica mais parado, você fica mais sentado, você pode até ter que ficar em pé, mas é uma movimentação extremamente limitada. E nós incorremos ao erro de achar que esse tipo de rotina, ela não é desgastante, ela não é fisicamente estressante. A gente sempre associa a ideia de estresse, a ideia de cansaço, desse tipo de profissão, a gente associa com a nossa mente. A gente nunca pensa o quanto isso é estressante também para o seu corpo. Eu já fui bancário por um tempo, e por 3 anos. E eu ia trabalhar de sapato social, eu ia trabalhar de camisa social, eu ia trabalhar, enfim, naquela beca, né? E eu ia para o meu trabalho andando, que eu morava relativamente perto. Quando eu trabalhei numa agência mais longe, eu ia de ônibus. Então eu andava um pouco até o ponto de ônibus, pegava um ônibus, muitas vezes tinha que ficar em pé, porque não tinha lugar para sentar. Chegava lá no trabalho, aí descia, passava o dia trabalhando. Levanta, vai na impressora, volta, levanta, vai no cliente, volta, levanta, vai no caixa, volta. Esse tipo de movimento muito curto, no máximo subir uma escada, e chegar no final do dia, as minhas pernas, os meus pés, meu tornozelo estavam extremamente doloridos, extremamente cansado. E aí você pega uma pessoa, estou aqui me pegando de exemplo, então você pega essa pessoa que está ali com o tornozelo cansado, com os pés doloridos, ficou usando um sapato social, então gera um tipo de desconforto, né, nas plantas dos pés. E você pega essa pessoa com essa perna fadigada e você vai para academia, você vai fazer um treino, você vai fazer um exercício, e aí você vai lá e fala, pô, tô com a cabeça cheia, tô estressado, o que eu vou fazer? Ah, vou treinar pesado aqui, vou mandar ver, vou descontar esse estresse, vou descontar essa tensão mental do meu trabalho aqui na academia. E aí você pega lá e pum, mete a barra de agachamento nas costas, soca sei lá quantos quilos, eu já não tenho mais, é tanto tempo que eu não faço isso que eu não tenho ideia do que seja muito peso, tá? Mas enfim, bota um pesão lá e começa a fazer agachamento. E, e nessa brincadeira, você tá dolorido. Nessa brincadeira, você começa a ficar. A estabilidade do seu tornozelo, a estabilidade das suas pernas, dos seus quadris, não está ideal, porque você está com o corpo cansado. Você está com o corpo fadigado do dia que você teve. E você não leva isso em consideração quando você vai fazer a sua atividade. Tô falando do cansaço das pernas, mas tem o encurtamento muscular, de ficar sentado o tempo todo, de fazer pouco movimento, dos movimentos serem todos curtos, é a tensão no ombro, a tensão no braço, de usar um computador, no punho. Todas as suas articulações vão ficando num estado de estresse e você vai lá e quer se movimentar. E ok, você está certo de querer se movimentar. Mas às vezes você põe um alto nível de treino para um corpo que já está desgastado de uma rotina de trabalho que você não considerou ser fisicamente estressante porque ela é sedentária. E aí você sobrecarrega o seu corpo fazendo atividades de forma intensa, de forma desafiadora, em um corpo que já estava debilitado fisicamente por causa de uma rotina que é sedentária. Então perceba, é como se você gerasse sobrecarga no seu corpo, o tal do overtraining, não por causa de estar treinando muito, mas porque a sua rotina, o seu cotidiano, ele gera um nível de tensão no seu corpo, que esse corpo tensionado, colocado numa atividade física de intensidade média a alta, já é um esforço excessivo, já é um esforço que já começa a causar algum dano no seu corpo, já começa a causar algum excesso, tá? Um excesso de carga, um excesso de esforço, exercício mal executado, e você começa a ter esses desvios de coluna, por exemplo, isso começa a causar dor, mesmo você sendo uma pessoa ativa. E isso nos leva ao segundo motivo, a segunda causa, que é a falta de mobilidade real. Mobilidade é controle mais amplitude. Então, a mobilidade significa você conseguir fazer um movimento com grande amplitude, mas você fazer esse movimento de forma controlada.
Quem me atentou para isso foi o meu professor de jiu-jitsu. Na época que eu treinava, já tem muito tempo que eu não treino. E eu comecei no jiu-jitsu, enfim, a única coisa que eu fazia da vida era praticar yoga. E aí fui pro jiu-jitsu. E aí lá, conversando com o professor e ele falando que eu estava indo bem, que ele estava gostando de ver a minha evolução, parará. E aí eu fui e comentei, eu sinto ainda que eu não tenho força. Né? Aquela força específica do jiu-jitsu, né? Aquela força que é específica, eu não sei nem explicar. Quem treina jiu-jitsu vai entender e quem não treina acho que não vai, mas enfim, é um esporte que tem uma força, uma resistência muito específica dele. Eu não consigo imaginar você fazendo qualquer outra atividade, qualquer outro preparo cardiovascular que te ajude ali, sabe? É uma parada muito pontual. Então eu falei, professor, pô, eu sinto que eu ainda não tenho a força, né? Ainda falta isso. E ele virou para mim e disse assim, mas você tem flexibilidade. Eu falei, sim, mas eu não tenho força. Ele falou, não, você está enganado. Quem tem flexibilidade, quem tem mobilidade, tem força. E eu fiquei um tempo sem entender aquilo ali. Depois de algumas aulas, depois de alguns treinos de jiu-jitsu, prestando atenção, pensando nisso, refletindo sobre isso, eu entendi. Uma coisa é você, sei lá, você ter um braço, um ombro aqui que faz um movimento amplo. E outra coisa é você ter uma mobilidade que te permite fazer um movimento amplo de forma controlada, de tal forma que em qualquer processo desse movimento eu conseguiria suportar uma certa carga, um certo peso, uma certa pressão, porque eu tenho o controle total de toda a amplitude desse movimento. Não sei se deu a clareza, mas é um pouco sobre alavanca, tá? É fazer um movimento amplo, mas é fazer ele controlado, é fazer ele sem pontos cegos. Isso é você ter uma mobilidade real, isso é você ter uma mobilidade verdadeira. Isso é muito diferente de você dar aquela puxadinha aqui atrás do braço 10 segundos antes de começar a fazer seu exercício. Isso aqui não vai te dar mobilidade real, essa é a verdade. Um outro exemplo, talvez para deixar esse conceito mais claro. Imagina que você vai se sentar numa cadeira. Vou dar o um exemplo aqui, eu estou numa cadeira. Então, ó, tem uma cadeira aqui, certo? Eu vou me sentar nessa cadeira. E aí eu venho aqui devagarzinho e eu consigo pousar sutilmente meu quadril no assento, certo? Se essa cadeira fosse mais baixa, eu conseguiria fazer a mesma coisa. Inclusive, ó lá, ela tem um ajuste aqui de altura para me ajudar nessa didática. Então, se eu jogo a cadeira lá mais embaixo, agora eu vou ter que sustentar esse movimento mais tempo até pousar sutilmente meu quadril na cadeira. Isso é mobilidade. Eu consigo fazer um movimento com amplitude e com controle. Sei várias pessoas que não conseguiriam fazer isso. Elas iriam descer até um certo ponto, e ia chegar um momento que acaba o controle do movimento. Ia ter uma queda, ia ter um abandono do peso sobre a cadeira. Então, isso é você fazer um movimento com amplitude e com controle. Essa mobilidade, ela faz toda a diferença para a sua consciência corporal. Essa mobilidade, ela faz toda a diferença para a sua postura. Quando eu falo postura, eu não estou falando de você sentar de coluna ereta. Acho que eu nem sento de coluna tão bem ereta assim. Mas essa mobilidade é o que te permite estar andando e você está com a postura adequada. Você está sentado e a sua postura continua adequada. Você agacha para pegar o seu filho no colo e sua postura continua adequada. Por quê? Porque você tem controle dos movimentos. Você tem flexibilidade, você tem mobilidade. Você consegue colocar o seu corpo em diversas posições do seu dia a dia. Você sobe a escada, você desce a escada, você senta na cadeira, você entra no carro, enfim, coisas triviais, mas você faz tudo isso de forma controlada, porque você tem mobilidade. Isso faz toda a diferença para os impactos que você causa ou deixa de causar na sua coluna. E perceba, você pode ser uma pessoa extremamente ativa, fazer vários exercícios, vários esportes, ter um preparo cardiovascular impecável, ter barriga de tanquinho e não ter essa mobilidade. Você pode ser uma pessoa ativa e estar incorrendo a muito impacto no seu corpo por falta de mobilidade.
Vamos então ao nosso terceiro ponto, que é a falta de estabilidade, que é outra coisa. Vai gerar um impacto parecido na sua rotina e no seu dia a dia, mas é outra coisa. Quando você pensa em estabilidade, eu estou falando no seguinte: você consegue ficar em pé, apoiado sobre um único pé e permanecer ali durante, sei lá, 3 minutos? Faz o teste. Não agora, calma aí, fica aqui comigo no vídeo. Mas depois faz esse teste. Me arrisco em dizer que você não vai conseguir. E se conseguir, seu tornozelo vai queimar, sua panturrilha vai queimar, vai parecer que está inchada. Por quê? Porque embora pareça muito simples você ficar em pé apoiado sobre um único pé, quando você faz isso, imagina que isso aqui é o seu pé, tá? Ele começa a movimentar, ele começa a ficar instável, ele começa a fazer micromovimentos buscando a estabilidade, buscando o equilíbrio da posição, e os dedos dos pés vão mexer, e a planta dos pés vai mexer, do pé vai mexer, o tornozelo vai mexer, vai ter todo um movimento articular para tentar manter aquela posição ali, tão simples, mas que você vai ver que depois de 2 minutos, 3 minutos, começa a ficar muito desafiadora. E quando você faz esse tipo de exercício, você está ativando músculos profundos. É esse tipo de exercício feito com instabilidade que ativa músculos profundos. Os músculos profundos são aqueles que estão mais próximos das articulações. Eles são aqueles que dão a maior estabilidade para as suas articulações. Quer ver um jeito simples de você enxergar isso? Imagina se algum dia você se machucou. Eu já me machuquei no jiu-jitsu. Quem nunca, né? Quem nunca fez jiu-jitsu não se machucou porque não fez jiu-jitsu. Tá errado. Uma vez eu machuquei o punho no jiu-jitsu. E aí eu fui pra fisioterapia. E aí você chega lá na fisioterapia, o que você vê? Você vê o cara pegando elástico, no meu caso, né, pegava elástico, fazia uns movimentos assim, de fortalecimento, de abrir depois de fechar. E tinha uns caras lá que estavam com o joelho machucado. O que ele fazia? Tinha uma espécie de, como se fosse meia bola, apoiada assim no chão. Uma parte era reta, o restante era meia bola, um semicírculo, vamos dizer assim. E a pessoa pisava naquela bola, aquilo ficava instável e ele ficava ali fazendo, só ficava ali parado. E o cara suava. Nossa, é muito esforço que meu joelho machucou, porque eu fiz a cirurgia e tudo mais, estou recuperando, e etc. Perceba, o cara que está lá na fisioterapia, ele está fazendo exatamente o exercício que precisa para fortalecer aquilo que sustenta a articulação. Ele está treinando estabilidade e equilíbrio. E aí, ele sai da fisioterapia, a fisioterapia vira piada. Fisioterapia é exercício de reabilitação, tu faz quando tu tá quebrado. E aí ele vai fazer outras atividades que não treinam essa estabilidade. E logo, a articulação começa de novo a ficar desprotegida. Eu, em 2020, eu comecei a treinar corrida. Treinei corrida durante 1 ano, de 2020 a 2021. E eu treinava junto com um amigo meu. A gente corria umas 3 vezes por semana, mais ou menos. Tinha uma treinadora que acompanhava a gente. E durante 1 ano a gente correu. E ele não praticava yoga. Ele vivia tendo dor no joelho, tendo dor no tornozelo. Toda vez que as dores apareciam, eu passava algumas técnicas do yoga para ele, estabilizava, ele achava bom e parava de fazer. Passava um tempo, essas dores voltavam. E quando a gente fala de yoga, existe esse aspecto de fazer o movimento, fazer com isometria, fazer com instabilidade, que talvez lembre um pouco esse aspecto da fisioterapia. Então você trabalha mais os músculos que dão sustentação à sua articulação. Isso protege, isso dá estabilidade, isso dá firmeza, isso dá estrutura para os seus ossos, para as suas articulações, para você se movimentar com estabilidade. Isso é mais um aspecto que você pode ser ativo, você pode ser uma pessoa que se exercita, que faz esporte, e mesmo assim você não tem estabilidade, porque você não faz esse tipo de exercício, você não faz esse tipo de preparatório. E isso pode impactar na sua postura,
no alinhamento da sua coluna, isso pode desequilibrar estímulos musculares e também causar dores em você, mesmo você sendo uma pessoa saudável. E a quarta causa, que eu diria que é acho que é a mais esquecida, a mais subjugada, a mais ignorada, que é estresse e respiração. Coloco as duas coisas juntas porque elas estão muito associadas, mas perceba, quando eu falo de estresse, entenda que como eu sou do yoga, eu falo muito sobre corpo, emoção, mente, corpo, emoção, espírito, corpo, emoção, mente e espírito, enfim, você pode pegar a divisão do jeito que você achar mais interessante. Mas perceba, essa divisão, essa categorização desses planos, vamos dizer assim, ela é uma categorização meramente didática. Na prática, na vida real, essa distinção ela não existe. Na vida real, quando você tem uma dor, essa dor ela não é física. Ela não é só física, ela tem algo a mais associado a ela. Quando você tem um desconforto emocional, aquilo não é só emocional, tem algo mais associado. Corpo, emoção, mente, espírito, tudo isso é uma coisa só, tudo isso é você. E quando uma coisa não vai bem, todas as outras não vão. Então, se você é uma pessoa que vive muito estressada, que vive muito ansiosa, é natural que quem é mais estressado tem uma respiração mais curta. Quem tem uma respiração mais curta utiliza menos o abdômen para respirar. Quem utiliza menos o abdômen para respirar não está ativando o diafragma. Diafragma é um músculo que está inserido lá nas suas vértebras lombares. Ele também tem um papel de estabilização do seu core, do seu centro de gravidade, do seu tronco. E uma vez que esse músculo não está sendo utilizado na respiração, ele fica mais tempo contraído. Mais tempo contraído, ele fica mais tenso. Mais tenso, ele começa a desalinhar a sua lombar, você começa a causar dor. Pô, mas eu pedalo, eu jogo futebol, eu malho, eu corro 3 vezes por semana. Por que eu tenho dor? Porque você não sabe respirar, porque você está estressado, porque você está ansioso. Além disso, o estresse por si só é um causador de tensões inconscientes nos ombros, no pescoço, nas costas. Tudo isso está interligado. Tensão emocional e mental causa tensão física. Tensão física desalinha a postura e pode vir a causar dores na sua coluna. Então, esses são 4 aspectos, 4 causas possíveis de dores nas costas, de desconforto constante. Estou falando de dores crônicas, tá? Não estou dizendo assim, pô, eu treinei pesado ontem, tá doendo. Não. Estou falando de coisas que podem te causar uma dor crônica. Que isso dói e dói sempre. Dói toda hora. Dói dia e noite e não passa. E é um desconforto constante na sua vida. Até chegar ao ponto que você começa a pensar, não, é normal. Sentir dor é normal. Tinha um aluno meu que falava para mim, depois dos 30, se tu acordar sem dor, você morreu. É normal ter dor. Cara, não é normal ter dores. Você não deve normalizar um corpo que é dolorido, que te limita movimentos, que te causa desconforto e dor constantemente. Isso não é normal. Tem alguma coisa em desequilíbrio que você precisa resolver. Muito possivelmente, essa dor constante, crônica, de um ser humano saudável, que eu imagino que seja o seu caso, que é ativo, que está buscando esse estilo de vida saudável, essa sua dor crônica ela pode estar associada a uma dessas 4 causas. Recapitulando, você pode estar com um overtraining funcional, um overtraining de rotina, tá? Você não está considerando o cansaço do seu dia a dia na hora de fazer a sua atividade física, e ao somar as duas coisas, cansaço da rotina, cansaço de um dia difícil, mais o treino, essas duas coisas somadas podem estar estressando excessivamente o seu corpo físico, te causando esse overtraining, esse cansaço excessivo que pode estar gerando dores e inflamações. Segundo, você pode ter pouca mobilidade, e ao ter pouca mobilidade nos movimentos simples do dia a dia, você acaba gerando esses desalinhos de posturas, de músculo, de articulações, e isso causa
desequilíbrios musculares, que o corpo vai automaticamente compensando isso e você tem dor. Terceiro, você pode não ter uma verdadeira estabilidade do seu corpo, porque não está ativando músculos mais profundos que estabilizam as articulações e causariam essa maior firmeza delas, tá? Inclusive eu diria até que essas coisas estão um pouco conectadas. Sem mobilidade, sem estabilidade, o cansaço funcional ali da sua rotina exaustiva, tudo isso se soma. E por último, respiração e estresse. Se você está com a mente, as emoções em estado de alerta, respiração encurtada, tudo isso de uma certa forma pode causar em você dor e desconforto de forma crônica e constante. Atente-se para essas 4 coisas. Tudo isso pode estar deixando o seu dia a dia mais difícil, mais desconfortável, mesmo você sendo uma pessoa ativa e saudável. Se você tiver qualquer interesse em praticar yoga, eu montei um programa de yoga voltado para iniciante, para quem nunca praticou yoga antes. E é um programa de 10 semanas para você evoluir de forma bem gradual. E no final dessas 10 semanas você vai ter uma coluna forte e sem dores. Exatamente porque você vai trabalhar esses aspectos. Vai trabalhar músculos profundos, vai ganhar mobilidade, vai trabalhar algum nível de fortalecimento, que para você que é ativo, talvez seja até fácil, mas pense nesses outros aspectos que você vai trabalhar. Se você tiver interesse em conhecer esse programa, vai ter o link aqui na descrição desse vídeo. E deixa aqui nos comentários também para eu saber essas 4 causas aqui de dores nas costas, mesmo para você que é ativo, se você já conhecia essas 4 e se tem alguma em específico que você acredita que pode estar mexendo com a sua coluna e te deixando desconfortável no seu dia a dia. Maravilha? É isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.